Olá, meus amigos, minhas amigas aqui do canal de Salvador. Prazer estar de volta para conversar mais um pouquinho com vocês. Já faz alguns dias que a gente não grava nada aqui e muitos acontecimentos, né? Estamos ainda, estamos no início do governo do presidente Lula, início do governo progressista, algumas arestas aí que precisam ser aparadas, mas eu acho que o nível dos ministros que foram chamados, os secretários, mostra uma diferença muito grande em relação ao que nós tínhamos. Hoje eu queria falar um pouquinho de Bolsonaro para variar, né? Os seus seguidores, os que restaram aí, estão muito irados, né, com a atitude de Bolsonaro, e não é sem razão. Desde que ele soube do resultado das eleições, ele praticamente sumiu de cena, né? Ficou ali só dando mensagens subliminares, através de seus generais, né? Seus seguidores aí mais fervorosos, e ele se recolheu. E depois ele se negou a passar a faixa para o presidente Lula, o que na verdade foi uma decisão que eu adorei, essa decisão dele, porque a passagem da faixa presidencial para o Lula foi uma das coisas mais emocionantes e interessantes que nós vimos, né? Vimos ali representantes de vários brasileiros em situações diferentes, né? Os negros, os índios, deficientes, crianças, enfim, é, essas pessoas, né, uma menina que é uma catadora, né, de reciclável, colocou a faixa no presidente, né? Então, um simbolismo muito interessante. Bom, muito bem. E por onde anda essa figura, né? Esse Bolsonaro, né? E é interessante que o lema dessa figura ou era, né? Deus, pátria e família, né? Eu queria me ater à pátria, né? O sujeito que é patriota, né? Ele tem prazer de estar no seu país, né? E, no entanto, o que nós estamos vendo aí é que tudo indica que ele fugiu, né? Ele fugiu do Brasil. Antes da posse, se mandou, foi para a terra do Pateta, do Mickey, né? E está por lá, né? E várias atores da imprensa, GGN e outros fóruns aí, outros jornalistas estão dizendo que ele tem aí um destino. Eu vou mostrar até uma figura aqui para vocês. Tive um problema aqui no compartilhamento, então eu vou refazer para que a gente não perca nada. Eu queria compartilhar com vocês aqui essa live que o Gustavo Conde, né, o jornalista, ele fez com a gente, e ele bota aqui na foto do Bolsonaro, né, na Itália, minha Itália querida, né? Então a questão é se Bolsonaro vai realmente se mandar para a Itália, né? E é interessante, né, que o lema dessa figura é Deus, pátria e família, né? Quando o sujeito é patriota, a gente imagina que o patriota gosta de ficar no seu país, né? Ele tem preferência para ficar no país. Mas, infelizmente, o que nós vemos aqui é Bolsonaro com muito medo de responder pelos seus crimes aqui perante a justiça, né? E ele quer se mandar para a Itália para fugir das suas responsabilidades, né? Então, os italianos que se preparem aí, que vão receber essa carga negativa aí enorme, né?
Então, o primeiro compartilhamento era esse, e tem um segundo que eu queria fazer com vocês, que na verdade esse é mais importante, que eu vou tentar fazer agora com vocês. Deixa eu botar o som aqui. E é uma entrevista que o presidente Lula concedeu ao jornalista Renato Rovai, enquanto ele esteve preso lá em Curitiba, né? Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho, para não ficar muito extensa essa entrevista. Deixa eu ver, acho que pode ser daqui, um pouquinho mais à frente. Aqui tá bom. Essa entrevista, eu, quando solicitava, eu dizia para o Crispiniano o seguinte: eu estou solicitando, mas eu prefiro que o Lula saia para fazer aqui fora. Presidente, para começar, eu queria fazer a seguinte pergunta. Segundo o artigo 288 do Código Penal Brasileiro, organização criminosa, formação de quadrilha, é a associação de mais de 3 pessoas para o fim de cometer crimes. Com os vazamentos do Intercept, se confirma que houve essa associação entre agentes do Estado, com o fim claro, entre outras coisas, de condená-lo. O senhor se considera vítima dessa quadrilha? O senhor considera que o Moro e o Dallagnol são chefes de quadrilha? Considero. E o senhor pretende lutar contra isso no momento que sair daqui? Olha, para isso estou aqui. É importante reiterar para você uma coisa. Por isso estou aqui. Eu poderia não estar aqui. Poderia Estar fugir. em outro lugar do mundo. Resolvi vir para cá porque eu preciso provar de que o Moro é mentiroso, teve um comportamento canalha enquanto juiz, de que o Dallagnol é chefe de uma quadrilha, de um grupo de procuradores, e não estou falando agora porque o Intercept está dizendo, é só você pegar na minha defesa que você vai perceber que nas minhas defesas a gente já está falando tudo isso. Você vai lembrar que no primeiro depoimento que eu fiz para o Moro, eu disse ao Moro, olhando na cara dele, porque ele não permite que a cara dele apareça, é só a cara da gente que aparece, a dele está escondidinha, porque ele não tem coragem de olhar no olho. Eu disse para ele, olha, você está condenado a me condenar, porque a mentira contada foi tão longe que não tem como voltar atrás. Eles construíram, sabe, junto com os meios de comunicação. E quando eu falo da Globo, não é só a Globo, os outros também, mas eu falo a Globo porque a Globo é maior. Construíram junto com a Globo a ideia de que qualquer bobagem que o Dallagnol, qualquer bobagem que o Moro falasse, era 20 minutos de jornal nacional condenando as pessoas a priori. Ou seja, eles não queriam saber se tinha argumento contrário, era condenação pura. E por que eu digo isso? É porque tem 4 pessoas no mundo que sabem do que eu estou falando. Eu, porque sou a vítima e sei que sou inocente. O Moro, porque foi o algoz, ele sabe que eu sou inocente. O Dallagnol, porque sabe que eu sou inocente e que ele mentiu. E Deus, tá? Sabe que eu sou inocente. Você já viu, por acaso, eu fazer alguma reclamação dos outros procuradores? Do Antônio Fernandes, que condenou o Palocci, outro companheiro do PT, o Zé Disseu? Nunca. Porque se respeitou uma certa lógica, sabe, de legalidade no processo. Vamos logo criar uma teoria, e essa teoria vai nos garantir que a gente não tem que ficar procurando prova. Vamos condenar... Sendo usado agora com base em lawfare. E agora, sabe, e depois do Genuíno entrou no... Interessante, meus amigos. Então, Lula, ele diz que ele vai para Brasília, foi preso, ele se entregou para provar a inocência, né? E ele conseguiu, né? Por dentro do sistema judiciário, ele provou a inocência dele, né? Ficou quase 2 anos preso e prova a sua inocência, né? E sai de lá e vira presidente da República. Então, esse é presidente Lula, diferente desse cidadão, né, que foge das suas responsabilidades com medo, temeroso de ser preso aqui no Brasil. E que é o que eu espero que aconteça depois do devido processo legal.
Bom, muito bem. É interessante que Lula explica nesse vídeo que ele foi à Polícia Federal para provar a inocência dele, né? E ele mesmo fala, eu poderia ter me refugiado em qualquer lugar do mundo, em várias embaixadas, né? E para não ser preso. Mas a atitude dele, a consciência dele de que ele não devia, que ele era inocente, que ele é inocente, né? Fez com que ele enfrentasse o sistema por dentro. Não fugiu do Brasil, se deixou, né, prender, né, pela Polícia Federal e provou por dentro do sistema, através da justiça, que as acusações não tinham o menor fundamento, não tinha prova alguma, né? E ele passou quase 2 anos preso, né? E perdeu esposa, perdeu irmão, perdeu neto e perdeu amigos, né? E ele sofreu muito, ficou quase 2 anos preso, né? Então a gente vê uma diferença muito grande entre Lula e Bolsonaro, né? Bolsonaro, no primeiro tiro que deram, na primeira ameaça, ele foge do país, né? Ele deixa o país dele para trás e, pelo andar da carruagem, não pretende mais retornar, né? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. E, para finalizar, queria compartilhar um pensamento do filósofo Bertolt Brecht. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui, meus amigos. Vamos lá. Esse é o pensamento, né, que eu queria compartilhar com vocês. O filósofo alemão, ele diz assim: há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há os que lutam muitos anos. Opa, Há os que lutam muitos anos e são muito bons, mas há os que lutam toda a vida e estes são imprescindíveis, né? Então, realmente, a gente vê uma diferença aqui, né, de um ex-presidente covarde, né, que foge das suas responsabilidades, né? Cá, para mim, eu imagino porque ele fugiu, primeiro porque é covarde, e segundo porque ele sabe o que ele fez nos verões passados, né? E ele sabe que nessa quebra de sigilos, né, muita coisa vai aparecer e ele vai ter que responder perante a justiça. Então é isso, meus amigos. Forte abraço a vocês e que o nosso país aí continue firme e forte, reorganizando as coisas, né? Tudo que foi destruído aí nesses 6 anos e meio, que não foi pouca coisa. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!